Olá, Martin. Olá, Vanessa. Sejam bem-vindos aqui nessa live do Futuro 50 Mais. E hoje a gente vai conversar sobre marketing e o Futuro 50 Mais, e o futuro dos 50 Mais. Martin e Vanessa, se apresentem, por favor. Bom, como tu me citaste primeiro, né, senão eu daria vias para Vanessa. Meu nome é Martin Henkel, sou fundador da Senior Lab, Mercado Consumo 60+, uma consultoria que esse ano está completando 10 anos, fazendo exatamente isso, somente isso. O começo foi bem difícil, agora está um pouquinho menos difícil. Também sou professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou a cadeira de Marketing 60+. Também sou sócio do projeto Terra da Longevidade, que desenvolveu uma linha de consultoria e negócios junto ao Instituto Moriguchi, que fica no Rio Grande do Sul, na cidade de Veranópolis, que é considerada a Terra da Longevidade. Eu sou um curioso, investigador. A minha formação é publicidade e propaganda, marketing, branding. Vim do mercado financeiro e foi no mercado financeiro, no final de 2014, quando eu lancei a Senolab, que eu percebi que tinha muito espaço e muita necessidade da gente entender melhor esse consumidor e a relação das marcas com ele. Muito legal. Prazer, Martin. Prazer, Renata. Eu sou a Vanessa. Eu sou executiva de marketing. Sou, na realidade, formada em jornalismo, mas migrei depois da faculdade primeiro para comunicação como uma área maior. Depois eu fui me especializando em marketing e branding e experiência do consumidor. Eu tenho um mestrado em comunicação em que eu analiso as narrativas e como elas afetam o nosso entendimento. Hoje também dou aula de marketing em faculdade, atuo em empresas, então marketing acabou virando uma paixão até maior que a de jornalismo, que começou lá atrás. E estou aqui para a gente debater um pouquinho, né, dessa parte. Eu quero dizer específica, mas acaba que toda parte de marketing é um pouco específica no que tange a este público 50 mais, né? A famosa economia prateada. Obrigada pelo convite. Enquanto vocês estão falando, eu fiquei pensando, será que todo mundo tinha ou tem que entender um pouquinho de marketing? Porque a gente, o tempo todo, a gente está se vendendo, né? O que vocês acham disso? Cara, sem sombra de dúvida, se você tem que entender que você está sempre falando com alguém por um objetivo. Eu sempre brinco que marketing é levar você de onde você está para onde você quer chegar. Essa clareza estratégica, ela vem do ladinho do marketing. Então, se você não for entender de forma estratégica para uma empresa, certamente você precisa entender de marketing pessoal, né? O que você acha, Martin? Concordo plenamente. Isso aqui dá uma outra live, inclusive, né? Esse tema. A gente está sempre se vendendo, se posicionando, seja na família, com os amigos, no trabalho, né? Nos relacionamentos. E a comunicação, claro que marketing é muito mais do que comunicação, é importante a gente dar esse destaque, né? As pessoas tendem a pensar que marketing é só propaganda. Propaganda é uma das ferramentas do marketing, né? Marketing é muito mais administração e gestão das situações, né, do que comportamento apenas. E aí a antropologia é uma fonte importante, né, para os profissionais que atuam nesse segmento, que é entender de gente, entender de comportamento, tentar encontrar um pouquinho de previsibilidade nos comportamentos. Muito bom, dá outra live mesmo. E aí, pensando nessa. É interessante quando você fala da antropologia, com outras ciências que entram dentro do marketing, né? E pensar que nós somos complexos também, né? E diante do envelhecimento da população, como que o marketing está se reinventando, né? Para atingir esse público 50 mais. Como que vocês veem isso? Deixar a Olha, Vanessa começar. eu acredito que, assim, a maior reinvenção não deveria ser uma reinvenção.
que é o fato da gente olhar para as pessoas. O recorte etário é um dos diversos recortes que a gente pode fazer. Você vai ter 50 a mais, casado com filhos e netos, você vai ter 50 a mais, solteiro que vive viajando, você vai ter 50 a mais que ainda está investindo na carreira, 50 a mais que quer se aposentar ontem. Então, assim, a primeira parte disso é entender que o recorte etário, ele é um dos diversos recortes que a gente pode fazer. Por outro lado, e essa é a parte que eu acho que não deveria ser novidade, a gente tem que entender que todo mundo quer se ver representado. Então, assim, se eu só faço a parte de ir para fora da empresa, que é a parte da propaganda, da publicidade, que o Martin falou que é a parte da comunicação, com gente muito jovem, talvez eu deixe esse pessoal de fora. Se eu, quando eu penso onde eu vou vender ou como eu vou vender, né? Se eu penso o meu produto para uma determinada faixa etária apenas e eu posso vender para outra, estou deixando uma galera de fora. Então, a parte que não é novidade é você tem um público diverso. Por que você não está pensando nesse público, né? A economia prateada, ela é responsável por mais de 20% do consumo no país. É uma faixa que você quer mesmo deixar para fora? Né? Assim, daqui a alguns anos, os 50 a mais, eles vão ser a maior parte da população. O Brasil é um país envelhecendo. Há previsão de que seremos, em algumas décadas, o país mais velho do mundo. Então, a gente quer mesmo recortar essa parte da população. Falar com diversos públicos não deveria ser novidade para o marketing, mas a gente é, como país, obcecado por juventude, e a juventude de uma caixinha, de um certo modo de viver, né? De ter um corpo X, uma carinha Y e um gosto ABC. É uma caixinha, nem todo jovem é assim. Então, a gente precisa acostumar que o público, o nicho hoje, é muito mais importante do que uma coletividade que nunca nos representou. Então, eu acho que essa mudança vem para o bem, porque a gente é muito fechado numa caixinha que eu duvido que seja real. Gostei muito da forma como a Vanessa tratou esse assunto, né? Eu tenho percebido nas consultorias que eu faço, nos clientes que eu atendo, times bastante jovens. Hoje, em agências de propaganda, por exemplo, nós temos diretores de criação, diretores de arte com 30 anos de idade. Isso não é longe de ser um problema, mas isso é uma questão que a gente observa que muitas vezes esses profissionais e o time, seja do time de produtos, uma companhia, time de trade, eles não têm muitas referências sobre o consumo, né, sobre o consumidor dessa faixa etária. E aí, por vezes, a gente comete alguns equívocos, né, na comunicação e muitas vezes eles podem até afastar esse cliente no lugar de atrair para a marca. Mas tem uma outra questão que explica, eu passei muito tempo tentando desvendar essas questões e eu tenho uma teoria, e ela é minha, tá? Uma teoria minha, se pedirem a literatura eu não vou encontrar, tipo, onde é que tu encontra o estudo sobre isso? Mas eu associo essas questões, essa dificuldade e a vontade de não tratar desse assunto em muitas companhias com a gerascofobia. Gerascofobia é um medo irracional e incontrolável de envelhecer. As pessoas, né? Quando a gente fala da busca da jovialidade, a busca da juventude na comunicação, né, vai muito ao encontro disso. Eles se potencializam, né? Então, se eu tenho medo de envelhecer, se isso é uma coisa que me causa desconforto, eu sou um gerente de produto, gerente de marketing, diretor, CEO de uma companhia, eu não quero falar sobre isso. Se eu não quero falar sobre isso, eu também não vou botar minha empresa para falar sobre isso. E a gente está falando de empresas que possivelmente tenham o comportamento refratário a essa questão. A gente já vê hoje um mercado muito pujante, grandes companhias fazendo um movimento, indo ao encontro desse consumidor, desenvolvendo portfólios, adaptando portfólios, entendendo que esse é um nicho interessante de explorar a comunicação,
né? Eu gosto de usar um exemplo só. Se pensa que loja de brinquedo, e eu tenho um cliente, uma rede de brinquedos, e percebeu, eles desconfiavam que os consumidores sêniores, né, os avós, eram importantes lá na relação deles. E a gente conseguiu confirmar isso com observação e com dados, né? Os avós compram presente para os netos no aniversário, no Natal, compram todos, todas as datas, né, que as crianças normalmente recebem. E eles têm vários netos. Então, são clientes que tendem a ser fiéis a uma determinada loja, onde eles vão encontrar um atendimento consultivo, porque eles não têm a menor ideia do brinquedo da moda, do brinquedo que interessa para aquela criança. Então, se entendeu que isso era interessante e começamos a trabalhar e capacitar, né, as equipes de venda, de atendimento, em vez de fugir desse consumidor, ir até ele. E mais, o Cindy Lojas de Porto Alegre e o CDL de Porto Alegre fez um estudo onde identificou que no Dia das Crianças, isso em outras datas de varejo também, o maior ticket da expectativa de compra é do Shopper 60+. No Dia das Crianças, no Natal, no Dia das Mães, inclusive no Dia dos Namorados, o Shopper 60+ é o que gasta mais, né, normalmente. Então, é uma pena, né, que muitas companhias ainda não tenham entendido isso, mas eu preciso dizer que elas estão ficando para trás, porque tem várias, e possivelmente o concorrente dessas companhias já colocou no plano estratégico entender melhor, se aproximar desse cliente, entender seu portfólio e começar a surfar essa onda também. Muito, muito legal, muito legal. E o que você está falando da gerascofobia, é isso? A palavra complexa? É igual Gerascofobia. intergeracionalidade, uma palavra complexa. E eu acho que a negação, né, de que a gente está todo mundo envelhecendo, a Vanessa está falando essa história das caixinhas. E será que a gente também vai querer ficar numa caixinha, né? E ter o comportamento X, Y, Z, porque nós somos tão diversos. E realmente é um desafio, né, para a questão do marketing mesmo, construir isso para dar conta dessa diversidade. E não se rotular as pessoas, olha, agora o idoso, a pessoa idosa com 80 anos, ela fica dentro de casa, na cadeira de balanço, lendo um livro, ou tricotando. Isso já é um estereótipo que ficou para trás, né? E aí vocês percebem também, o marketing trouxe essa questão, o Martin trouxe essa questão das empresas que estão acordando para isso e capacitando e atualizando os profissionais, né, com relação a esse público. E como que vocês veem que o que tem de mais positivo nisso? Assim, o que mais que elas estão fazendo de positivo nisso, com relação a conquistar esse público? Capacitar as pessoas? Eu acho que existe o que eu te falei, a gente tem esse medo de envelhecer. Eu acho que o que tem de positivo é quando a empresa se prepara para isso, é você olhar para uma peça de comunicação e notar que ela está mais diversa. É uma coisa que não me acontecia antes, há uns 10 anos, era olhar para uma publicidade cheia de gente jovem, magra, de um certo tom de pele, de um certo cabelo, e achar: "Ok, agora se eu só vejo esse mesmo tipo", eu falo: "Putz, não gostei". Quando a gente fala de produto, é entender que esse produto vai ser usado por diversas pessoas. Quando a gente fala de atendimento, agora no começo, acho que foi no começo desse ano, surgiram notícias de mercados que estavam com caixa para conversar, né, indo muito na contramão do autoatendimento, caixa para conversar, que eu achei genial. É você entender que você tem um público diverso e que você pode tomar ação para atender um público diverso, e isso enriquece o que a empresa, o que a marca tem para oferecer para o seu público, né. Assim, cara, acho o autoatendimento assim, horrível. Geralmente a porcaria não lê o negócio, teu cartão não passa, enfim, tem lugar que funciona super bem, mas via de regra é horroroso,
E aí você tem que esperar alguém vir e essa uma pessoa atende, sei lá, 6 autoatendimentos ao mesmo tempo. Então o atendimento acaba ficando mais lento. E aí você tem um mercado que o caixa da conversa, que o atendimento vai ser mais lento e de repente mais gostoso. Então tem esses pequenos ajustes que a gente vê, de você ver diversos corpos, diversas idades representadas na comunicação, a um produto que abarca, sei lá, letras maiores, facilidade de uso, ou um cuidado, porque falta um letramento midiático muito grande para a nossa população de forma geral e talvez para a população mais velha um pouco mais, porque não é do dia a dia da pessoa, ela não cresceu com isso. Então, essas pequenas preocupações, pequenos ajustes que vêm vindo aos poucos, mas que a gente já nota a diferença de 10 anos atrás, acho que enriquecem a experiência para todos nós. Deixa eu fazer só uma complementação no que você falou, Vanessa. Achei tão interessante, porque a gente, vamos supor, os jovens, eu vou falar dos jovens e do idoso. Aí o jovem vai lá e não é um problema para ele não passar o produto, o cartão não lê. Só que para a pessoa idosa, isso parece que o problema é com ele. Eu que não dei conta, eu que não soube fazer de direito. Essa comunicação com a máquina, para eles, parece que a culpa, eles se culpabilizam, né? E hoje, conversando com uma pessoa, ela falando assim, como que isso dá uma fragilidade para ela. É como se a autoconfiança e a autoestima dela fosse baixando. Porque é reforçado que, isso aí, a pessoa idosa que não conseguiu fazer. Entende? Como que aí a sugestão de trazer um caixa que tem tempo, paciência, essa receptividade para acolher isso, faz toda a diferença. Esse é o caixa lento, né? Existe o caixa rápido, esse é batizado de caixa lento, né? Uma experiência que a rede Kaiser teve na Alemanha alguns anos atrás e continua, e algumas cidades aqui no interior de São Paulo, e eu acho que uma cidade no interior de Minas também já aplicou isso. Na verdade, de certa forma, isso já acontece nos supermercados de bairro, que são os supermercados preferidos por esse consumidor, né? Onde o rapaz da fiamberia sabe o nome da dona Jurema, o cara do açougue sabe o nome da dona Jurema, a dona Jurema já elegeu as caixas, as 3 ou 4 caixas que ela prefere, e já elegeu as que ela não quer passar. Mesmo que ela esteja no caixa prioritário, ela vai parar na outra fila para passar, para ter um atendimento mais agradável, mais empático, né? Agora, a gente está vivendo hoje vários tipos de perfis, né? É importante a gente entender que nós não temos um consumidor único, isso em qualquer segmento. Não é um consumidor único, nós temos consumidores mais letrados, menos letrados. Essa cliente, ela está no WhatsApp, ela está combinando o que ela vai fazer no Pilates com as amigas, combinando a 3ª ou 4ª viagem de uma semana que ela vai fazer por ano com um grupo de amigos. Ou seja, ela tem um certo conhecimento de tecnologia. Ela vai se sentir mal a primeira vez, talvez, num equipamento novo, que ela teve problema, mas a segunda, terceira que ela tiver problema, ela ou esquece esse equipamento, esse caixa, ou esquece essa empresa. E essa que é a questão. Sim. Nós estamos com um grupo de consumidor agora muito mais crítico. Eles se culpabilizam até certo ponto, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que realmente ficar atento a esses pequenos detalhes. Eu vi uma vez, muitos anos atrás, né? E quando eu vou no supermercado, normalmente as pessoas encontram um idoso, né, na frente, na fila, e tentam pegar a fila que não tem idoso. Eu faço questão de ficar atrás. Às vezes até posso parecer que eu estou lá querendo copiar a senha da pessoa ou importunar ela, mas é observação mesmo. E aí eu vi uma coisa que ofendeu assim tremendamente um cliente e ele não se manifestou na hora, mas eu vi nos olhos dele. Ele pagou em dinheiro, pagou com uma nota de R$ 50, e aí a caixa fez como ela faria para qualquer cliente pegar e olhasse a nota
se o microfilme estava lá. Horroroso, constrangedor. Assim. Isso marcou o coração desse cliente, tá? Talvez de uma forma irreparável, inclusive. Poxa vida, estão achando que eu sou desonesto. Né? A coisa que eu mais prezo é a honestidade, estão achando que eu sou desonesto. Esse lugar não me merece. Então a gente tem que tomar esses cuidados e nós vamos lidar com clientes que têm extrema dificuldade de tecnologia, clientes que têm pouca, clientes que têm dificuldade mediana e clientes que muitas vezes chegam na loja para comprar um equipamento e eles conhecem melhor as características desse equipamento que o próprio vendedor, porque eles já pesquisaram com um amigo, pesquisaram com um filho, procuraram no seu smartphone, pesquisaram sobre aquele produto, leram, né? Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Essa aqui é a internet dos 60 a mais no Brasil. Uma tela de 6,5 polegadas. Não é uma tela PC, é uma tela de 6,5 polegadas. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso quando a gente estiver explorando questões de mídia e canais e formato, né? Eu acho que essa é a internet do brasileiro, né? Esse aparelhinho que a gente carrega no bolso, a internet brasileiro. E nesse ponto me sinto super triste, porque eu não consigo nem ser Gen Z, nem ser 60, 50 a mais. Porque eu adoro um computador e uma tela grande, gente, um teclado grande, sabe? Isso aqui não. Eu detesto fazer compra no celular, gente, eu vou para tela grande. E aí eu não sou nem velha nem nova, eu fico muito chateada com isso. Mas isso mostra a diversidade do consumidor, né? Existem pessoas como eu que gostam de ler no papel e comprar no computador, gente. E você gosta de comprar no computador, eu gosto de comprar na loja física. Mas a volta da loja física é um movimento muito interessante do pós-pandemia para todos nós, né? Até quem estava mais acostumado na compra online, tem hora que fala, não, eu quero a experiência da loja física. E aí eu tenho a impressão, aqui é Instituto Vozes da minha cabeça, de que isso é uma preferência, quando é pela experiência generalizada e meio até atemporal, meio sem idade. Pode ser romantismo meu, gente. Sim. A gente percebe a preferência maior do cliente mais sênior, tá? De 50 anos para cima pela loja física, né? E volto a dizer, em algumas situações eles pesquisaram sobre aquele produto, sabem o preço da concorrência que eles olharam no smartphone e conhecem melhor as características, se tem 2 chips, se tem a configuração de modo fácil no smartphone, que deixa os ícones e as telas, as fontes maiores, né? E coisa que muito vendedor de loja não sabe, né? Então, esse é o mundo. Alguns que sabem muito, alguns sabem pouco, e em todas as gerações isso acontece, então, mas no caso, eles procuram e eles prezam e aceitam pagar mais quando eles têm uma experiência boa. Sim. E a experiência não é só a rapidez no atendimento de dar o pacote, né? Ou de ter a fila de compras. A experiência é ter a fila preferencial para pagar, mas a fila preferencial para retirar o produto lá na entrega. Né? A gente paga, às vezes, no caixa e vai retirar lá no pacote. Só que lá no pacote tu entra na fila de novo como qualquer outro, né? As lojas esqueceram disso, não se deram conta, né? A gente tem encontrado essas oportunidades aqui com alguns clientes nossos. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, hoje a fila do idoso é a maior, né? Porque aí a população está envelhecendo e a fila fica maior. Então, talvez é melhor não ir na preferencial. Ou ir na preferencial só para bater papo, né? Que aí demora, é o tempo que a pessoa tem para ir. E aí, vocês se sentem representados, vocês enquanto envelhecentes, pelas marcas? A Vanessa está falando essa questão do tamanho da letra, sabe? Eu sou aquela do supermercado que é a implicante. Eu pego um produto e eu fico conferindo lá. Se o produto está com um valor diferente, eu reclamo. E se tá lá embaixo, a etiqueta tá no lugar errado. Para mim, eu estava comprando um produto, sei lá, era de R$10, mas na hora que paga é 15. Mas o produto estava em cima da etiqueta. Eu vou reclamar. E aí, às vezes eu falo assim, mas imagina uma pessoa idosa vindo aqui
que tem uma dificuldade de olhar lá embaixo, talvez abaixar para ver o preço, né, para identificar naquela letrinha pequena se aquele produto corresponde, né, aquele preço corresponde àquele produto. Então, eu sou implicante. Então, assim, tem hora que os supermercados também, eu envelhecente, não me representa. Eu acredito, assim, honestamente, nem tudo me representa. É curioso a gente entender que o brasileiro navega pelo celular, mas eu, por exemplo, estranho a falta de tablets no mercado. Tablet parece que virou produto de luxo. E o tablet eu acho super confortável como intermediário, sabe? Eu acho que nem tudo dá para fazer pelo celular. Mas para além disso, eu acho que a gente não tem. Eu concordo contigo sobre o mercado, ele não abarca muito, mas eu acho que ele não abarca muito ninguém. Eu não sei para quem foi feito o supermercado, para ser honesta. Embora eu adore passear no supermercado, às vezes eu penso, cara, isso aqui não foi feito para ninguém, foi feito para as pessoas se perderem. Eu percebo, por exemplo, o comércio de bairro, que o Martin falou, essa coisa de você saber o nome, de você saber o... Ah, você quer o de sempre? Ai, como é que tá o fulano? Que pergunta, sabe, do teu filho, do teu marido. Isso tem acabado. Nesse movimento de mercado, para um país envelhecendo, eu me questiono se a gente tem se preparado. Eu acho que a comunicação tem pegado isso e tem trazido mais representatividade, mas eu acho que o dia a dia, com exceção de iniciativas isoladas como o caixa lento do mercado, eu não vejo isso tão abarcando, não. Eu até essa semana fiz um post de LinkedIn falando de uma experiência ruim que eu tive na São Paulo Coffee Festival, que eu fui, é um evento de café que teve aqui em São Paulo, e uma marca muito grande, com um stand lindo, a pessoa que estava lá representando a marca, a promotora de evento, ela foi de uma grosseria com todo mundo. Ela começou a debochar das pessoas e eu acho que isso não pega bem para nenhuma idade, mas nesse post que eu queria trazer, uma das pessoas que comentou foi: cara, isso tem sido um movimento do planeta, né? As pessoas andam sem paciência, elas andam maltratando uns aos outros. E eu não sei se jovem aceita isso melhor que gente mais velha, mas gente mais velha com certeza não aceita, porque a gente já engoliu tanto sapo que você não quer ser maltratado quando você sai da sua casa. E esse movimento como sociedade para maltratar o outro, por não pensar no outro, eu acho que é uma coisa que a gente precisa urgentemente, coletivamente, discutir, porque a gente precisa um do outro. Essa é uma característica, né, do profissional mais sênior, né, a empatia. E é o que falta em muitos segmentos. E a Gol descobriu isso alguns anos atrás, quando eles fizeram um programa lá para contratar profissionais 50 a mais. Eu estou falando de 6, 7 anos atrás. Foi tão interessante o resultado, eles começaram a perceber, por exemplo, imagina o aeroporto de Congonhas, uma sexta-feira, fecha por causa da chuva, qualquer outro acontecimento. Eles percebem que os pessoal de atendimento mais sênior, os mais maduros, eles conseguem conter, né, conter no melhor sentido da palavra, conter, atender, diminuir o atrito com o cliente. Porque a gente vê em algumas situações cliente batendo aqueles suportes que seguram a fita, surtando, né, pelos seus motivos, pelo simples fato de não terem recebido um ponto de situação, uma resposta, uma expectativa do que está fazendo, ou que se tem alguém se preocupando com isso. E eles perceberam que esses profissionais, eles conseguem dar esse feedback, dar esse acompanhamento, isso baixa a pressão, isso faz a pessoa se sentir bem atendida, bem acolhida, né? Então, nesse mundo onde se preocupa tanto, eu acho muito engraçado quando muitos empresários voltam da NRF, em Nova York, né? Vão lá vários dias conhecendo novas tecnologias, novas isso, aquilo, omnichannel, mas não se preocupam muitas vezes na forma como o funcionário dele atende e recebe o cliente na loja. Está mais preocupado em botar uma tela infinita, um provador virtual. Só que não é só isso, né? Acho que o que mais afasta as pessoas não é a falta de tecnologia, é a falta de empatia. Isso que realmente a Vanessa acabou de comentar, né? Em relação às situações
que a Renata falou do supermercado, onde os preços estavam mal marcados ou não estavam esclarecidos, nós percebemos que o consumidor maduro, ele simplesmente, se ele tem dúvida, se não está muito claro a etiqueta próxima ao produto, ele não leva o produto. E aí, na hora que a relação com aquele ponto de venda começa a ficar estressante, porque várias vezes ele não levou o produto, porque ele não tinha certeza do preço, não quer ser enganado, não quer atrito no caixa, ou não quer fazer até a caixa que é a preferida desse cliente ter que ir lá olhar, perguntar para o gerente, buscar o preço. Eles têm um risco bem grande de abandonar, né? Em grandes centros urbanos, a gente vê hoje, ao contrário do passado, onde tinha um supermercado de bairro e não tinha nenhum outro supermercado em 3, 4, 5 quadras, hoje nós temos grandes redes, um ao lado do outro. São Paulo isso é muito comum, Carrefour e Pão de Açúcar, Minuto ali, um do lado do outro, competindo, e aí o que vale é isso. Vai valer não ter esses pequenos probleminhas, esses desconfortos para o cliente, né? Esse cliente não tolera muito isso, não. Quando vocês estão falando isso, me vem muito, eu gosto muito de falar sobre a cultura do cuidado e levar a cultura do cuidado para as organizações, que parece que o mundo das organizações não precisa de cuidado. E aí, isso tudo é cuidado. É cuidar uns com os outros, os colaboradores entre eles, cuidar do ambiente da organização, cuidar de quem vai receber. E quando vocês falam do mercadinho, das lojinhas do bairro, dos mercados de bairro, é muito envolvendo o cuidado. Essa atenção da pessoa poder ir lá, às vezes, falar assim, às vezes eu faço isso, eu pago depois. Sabe, essa coisa assim? Porque a pessoa te conhece, ela sabe que você não vai dar o cano dela. Então, fulano, dona Julieta, pode voltar depois, pode levar esse produto, a senhora hoje não trouxe o cartão? Depois a senhora paga. Então, isso é um cuidado, é uma forma também da pessoa se sentir cuidada pelo nome, perguntando, né, sobre a saúde, sobre os filhos. O atendimento personalizado, né? A gente está falando de impessoalidade, né? E aí eu acho que se transforma tudo. E vocês acham que, genuinamente, essas empresas, de um modo geral, estão interessadas no público 50+? Elas abriram os olhos para essa potência de consumidor que está aí na frente? Eu vou ser honesta, não vejo esse movimento como algo majoritário. Uma das aulas que eu dou é na ESPM, e eu dou aula para uma galera que faz foresight e design de futuros. Basicamente, eles pegam sinais de mercado para pensar a empresa daqui a 10 anos. E uma coisa que qualquer aluno de foresight diria é que isso já nem é mais um sinal fraco. Estamos envelhecendo, sabemos disso. É óbvio que um profissional de foresight dentro da tua empresa, ele vai te ajudar a se preparar para esse futuro que está vindo. Mas a verdade é que talvez você nem precise de um profissional de foresight para saber que se você não está se preparando para atender a economia prateada, você está ficando para trás. Esta fatia da população consome bem e só vai crescer, vai passar a tal da Gen Z, que é onde eu vejo a maior preocupação ainda. Temos muito mais consultorias olhando para a geração Z do que para essa geração. E, gente, não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, mas uma está, em alguma medida, ainda bem desatendida. E a geração Z não é que ela não mereça atenção, mas já somos naturalmente voltados para os jovens. Então, precisamos olhar isso com mais carinho. Não porque, gente, eu estou com um pezinho lá, não é isso não, mas estamos todos aumentando, essa população vai aumentar. E quem chegar lá antes vai conquistar um mercado que é absolutamente ainda fiel a marcas, coisa que a geração Z não é. Então, vale muito o investimento. Se você não fez ainda, a marca, faça. Isso é uma chamada, hein? Exatamente, eu gostei muito poderia ser até o fechamento, né? O grande fechamento dessa conversa. Quem sabe a gente repete isso depois. Mas isso que tu falaste, Vanessa, realmente me surpreende
E aí a gente volta para a tal da gerascofobia. As pessoas não querem falar porque isso causa incômodo. Elas se enxergam envelhecendo, talvez com as comorbidades que enxergam nos seus avós, né? Ou pessoas próximas, mais velhas, que têm lá sua hipertensão e outras dificuldades, mas mal sabem eles que no estudo mundial sobre felicidade, a curva U da felicidade, como é chamado, né? Como é chamada, enxergam que a sensação de felicidade que é super elevada na adolescência, ela vai diminuindo. Isso não significa infelicidade. Isso significa que a pontuação que as pessoas dão ao serem questionadas, de 0 a 10, que nota você daria para a sua sensação de felicidade agora? São 80 países que participam desse questionário e de tempos em tempos ele é renovado. Então, aos 45 anos, é a menor nota que a sensação de felicidade ganha. Aos 45 anos, normalmente, as pessoas estão enfrentando dificuldades profissionais, estão vendo seus amigos sendo demitidos da empresa, temem pela sua própria posição. Em alguns segmentos, esse é o ponto de corte, né? Do segmento. E essa é uma questão bem importante que também merece uma live inteira para falar sobre isso. Mas depois dos 45 anos, a sensação de felicidade só aumenta. E aumenta expressivamente depois dos 60 anos, inclusive ultrapassando a pontuação da garotada de 18. Está cheio de expectativa, cheio de medos da vida. Quem já está nos 60 já entendeu como é que a vida funciona, já entendeu que os grandes problemas insolúveis se resolverão, já está satisfeito ao ver seus filhos evoluindo, seus filhos casados, netos chegando, ou seja, a jornada da vida acontecendo com suas dificuldades e muitos idosos, mesmo com comorbidades, mas com uma sensação elevada de felicidade, porque eles vão somando a felicidade da família. A vida deles valeu a pena. É isso que eles enxergam. Então, nós estamos falando dessa população. Vamos botar. Eu gosto de fazer isso, mostrar alguns números. A gente estava falando da população, da projeção da população para os próximos anos, mas, por exemplo, no Brasil, cerca de 17%, quase 17% da população fazendo a projeção do crescimento da população com 60 anos ou mais, do censo que foi fechado em outubro de 2022, a gente já encontrou, fizemos algumas projeções e a gente já encontrou, já estamos perto dos 17%. Mas vamos falar de capitais. São Paulo. Isso aí vale lá para os futuristas, né? Que a Vanessa estava falando. Em São Paulo, 20% da população residente já tem 60 anos ou mais. De cada 5 habitantes, um tem 60 anos ou mais. Isso não a gente não está mais nem falando de futuro, a gente está falando presente, né? Tá falando de presente. Belo Horizonte, onde a gente está, eu e a Renata, 20% da população também nessa faixa etária. Em Belo Horizonte, nós temos mais mulheres com 60 anos ou mais do que crianças e adolescentes mulheres de 0 a 19 anos. Então, aquilo que se fala que em 2031 o Brasil vai ter mais pessoas com 60 anos ou mais do que 0 a 14, em vários lugares já aconteceu. No Rio Grande do Sul aconteceu em 2019, dia 7 de outubro de 2019. A curva de crescimento da população de 60 anos ou mais ultrapassou a de 0 a 14. E é disso que a gente está falando. Eu mostro esses números, principalmente quando estou fazendo esses processos de entendimento, de equalização de informação e de mostrar potencial, porque esse é um consumidor que não leva mais desaforo para casa. Ele tem tempo, ele é crítico, ele sabe pesquisar, ele sabe escolher, e se a gente quiser ter acesso a isso aqui dele, e é disso que eu estou falando. Uma coisa é o direito, a nossa meritocracia, cuidar das pessoas mais velhas, porque elas merecem, elas têm tudo que a gente vê construído na nossa vida, inclusive a nossa vida, foi gerado por eles. A gente tem que entender isso. Mas, levando para o mundo dos negócios, a gente quiser ter acesso a essa carteira, a esse 1 trilhão e 60 bilhões de reais, que foi a renda total da população
no ano passado, a população com 60 anos ou mais, se a gente quiser ter uma fatia maior, a gente tem que entender que a gente não estava falando só de futuro, a gente está falando de presente, e tudo, e várias coisas que a gente tratou nessa conversa até agora precisam ser ampliadas, precisam ser consolidadas, né? E vale a pena, principalmente o varejo, ir ao encontro desse cliente. Eu fiz um diagnóstico com uma grande rede no Rio Grande do Sul um tempo atrás, alguns anos atrás, e eu ficava observando dentro da loja. Quando entrava um cliente de cabelinho branco, os vendedores estavam todos parados, ávidos para que o cliente entrasse, começava a se dispersar, ninguém queria atender. Mal sabem eles que esse cliente, quando entra na loja, ele já sabe o que ele quer, e se ele encontrar a condição e o preço, ele vai levar. Então, é disso que a gente está falando, né? De oportunidades que são perdidas, oportunidades clientes que a gente entrega para o nosso concorrente. É disso que a gente está falando. Vocês falando aí, me veio várias coisas aqui na minha mente. Eu acho que eu sou especialista e mestre em gerontologia, e uma coisa que eu acho que a gente tem o dever de falar é que a gente precisa dissociar o envelhecimento de adoecimento. Não significa que as pessoas vão envelhecer e vão estar doentes. E se tiver alguma doença, como o Márcio falou, do diabetes, hipertensão, ela pode ter uma vida autônoma e independente. Isso não anula uma coisa não anula a outra. Então, eu acho que o mercado também precisa de entender isso, e nós somos educadores, e a gente precisa de levar isso, essa ideia de que envelhecimento não está associado a adoecimento. Inclusive, se a gente quer chegar lá bem, a gente tem que cuidar da nossa saúde mesmo, né, para a gente chegar lá bem. E como até recentemente, a gente teve alguns problemas, assim, com a seguradora, com financiamento de imóveis, porque isso não faz para a pessoa, acho que acima de 70 anos, financiamento, 75, e para pessoas com a questão do seguro de 79 anos e mais. E tem pessoas acima de 79 anos com uma boa saúde, com uma boa independência, e não podendo participar de algumas coisas que a gente tem oferecido, porque não pode ser assegurada. Então, como que essa outra fatia do mercado não está vendo esse cliente com potencial? E eles não estão preocupados nem se eles vão pagar um pouco mais. Eles querem fazer, eles querem ter. Uma pessoa que não pode comprar um apartamento porque ela não pode financiar, porque ela tem 75 anos ou ela tem 80. E se ela viver mais 20? E ela tem essa fatia milionária aí do mercado, de um poder aquisitivo que ela pode comprar. Então, como que as empresas ainda precisam despertar para essa fatia do mercado mesmo e dar condições para que eles consigam fazer o que eles querem fazer, né? Daqui a pouco eles também não podem viajar, porque não tem seguro. Oi, Renata, aí tem mais, né? A verdade é que se tivermos sucesso na vida, eu não estou falando de dinheiro nem de carreira, não, gente. Se a gente tiver uma vida de sucesso, a verdade é que todos ficaremos velhos. O ponto é que a gente quer viver mais e bem. Então, se você não está pensando nisso, você não está pensando nem em você mesmo. Assim, tem um autoesquecimento aí bem seletivo e vai muito em linha com o que o Martin tem repetido, que é nós não gostamos de olhar para isso. Somos bocós. Porque a ideia é que o sucesso significa que eu vou chegar lá e vou chegar lá com saúde. Sim. Vanessa, você falando isso, eu costumo falar que assim, porque parece que o envelhecimento, como não bateu na minha porta ainda, o envelhecimento 60 mais, não bateu na minha porta. Eu ainda não sou considerada uma pessoa idosa no Brasil, 60 ou 65 anos para algumas coisas. Isso não é problema meu. E enquanto a gente não encarar isso como um problema que não é meu, a gente não vai lutar pelos direitos dos outros. Então, se eu encaro isso como um problema meu, que eu tenho que lutar para eu ter o meu futuro que eu quero ter, aí as coisas começam a mudar. Eu não sei se você fez essa proposição também. E aí, Martin? Há 10 anos atrás,
as pessoas se sentiam 7 anos mais jovens do que a sua idade cronológica, há 10 anos, 10 ou 15 anos atrás. A pessoa tinha lá 60, mas ela se sentia com 53, né, na média. Hoje, atualmente, as pessoas se sentem 10 anos mais jovens do que a sua idade cronológica. Em relação aos direitos, vamos agora falar sobre o Estatuto do Idoso, da Pessoa Idosa no Brasil, que dá direitos, alguns direitos a partir dos 60 anos de idade. As pessoas, ao contrário de quando a gente faz 18 anos, principalmente os meninos, no passado, que hoje já não é bem assim, mas fizesse 18 anos já estava na frente da autoescola para fazer a sua carteira de motorista. Sim. No dia, se possível, já queria sair com a carteira carimbada. A gente enxerga as pessoas hoje, ao atingir os 60 anos de idade, elas imediatamente não vão em busca dos seus direitos, elas ainda estão digerindo aquela questão, e em torno dos 63 aos 64 anos, que as pessoas começam vou fazer meu cartão para vaga de estacionamento, porque isso é útil de vez em quando, principalmente no shopping, né? Vou usar a vaga, o embarque preferencial nas companhias aéreas, que hoje praticamente metade do voo já são as pessoas com prioridade por lei, né? Onde nós já temos os que têm mais prioridade, que são de 79 para cima, né? E um pouco menos de prioridade por lei, que são os 60 anos até os 79. Então é isso, assim, essa é uma questão, e ela é muito íntima, né? De entender, de se preparar, e aí a Kantar fez uma pesquisa bem interessante há um tempo atrás, e aí eles tentaram identificar quais eram os medos das pessoas que estavam envelhecendo, os principais medos. As pessoas que tinham, na verdade, eram 65 anos ou mais, porque eles fizeram no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas podem dizer, a principal preocupação de uma pessoa que está nessa faixa etária e envelhecendo é morrer, né? Isso os geraskofóbicos devem... Temos uma palavra nova, geraskofóbicos devem pensar. Não está nem na 12ª preocupação. Existem 12 outras preocupações, 12 medos anteriores, e a gente nem encontrou a citação da finitude como uma preocupação das pessoas no Brasil que envelhecem. Primeira preocupação é ficar dependente dos outros. Ficar numa cama entrevado, depender de alguém para trazer comida, para dar banho, para cuidar da sua higiene. Essa é a grande preocupação, né? E aí ela vai se separando toda, vai se splitando toda também em questões de dependência ou falta de independência, né? Ou seja, a finitude, a morte não é a preocupação dessas pessoas. Muitas vezes nos exercícios que a gente faz, seja em palestras que eu dou, nos cursos que eu dou, as pessoas tendem a dizer, não, é morrer. A principal preocupação não é. Morrer não é uma preocupação. Morrer já acabou. Viver mal, sim. Essa é uma grande preocupação. E aí eu trago para a conversa assim, algumas oportunidades que isso pode trazer para a gente. Sendo que esse é um medo da dependência. E hoje nós temos famílias cada vez menores, famílias que no passado tinham 5, 6, 10 filhos, hoje nós vamos ter famílias com 2 filhos, às vezes com 1 filho. Ou seja, a gente não vai poder passar o peso do cuidado, o peso assistencial do cuidado do envelhecimento do familiar para esse filho, né? A gente tem que dar espaço e deixar os filhos cuidarem dos seus filhos, cuidarem das suas carreiras. Claro que eu estou falando uma coisa que para muitas pessoas é utópica, né? Porque o Brasil é muito disso. Tem pessoas que ganham 30 mil reais por mês de aposentadoria, pensão. Tem pessoas que ganham meio salário mínimo. 54% dos brasileiros ganham, com 60 anos ou mais, ganham menos de 2 salários mínimos. Então, veja só como é difícil isso. Mas tentar fazer uma poupança de saúde, uma poupança financeira para bancar o seu envelhecimento, acho que é o maior gesto de amor que a gente pode fazer para os nossos filhos, né?
permitir que eles continuem na sua carreira e convivam com a gente nos bons momentos, não nos momentos difíceis, que são os momentos do cuidado em si, né? E da dependência. Falei muito. Não, você não falou muito, não. E aí me fica a pergunta assim, como fazer para sensibilizar ou aguçar essas empresas que estão adormecidas com relação ao público 50+? Eu acho que isso é um exemplo, é o falar, 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 mas eu tô com o Martin, enquanto você não ouvir o mercado e as pessoas que estão falando sobre isso, eu acho que tem um outro indicador que eu não citei, e o indicador, porque a fonte é vozes da minha cabeça, mas a minha percepção é que Adorei voz da minha cabeça. Vou usar isso, hein? iniciativas como essa aqui, né? Iniciativas como o Senior Lab do Martin, eles têm se multiplicado. E aí a gente sabe que essa galera 50+, tem se tornado uma fatia maior da população. Então boa parte de você ser um negócio de sucesso é você olhar para o teu entorno, é você olhar para o mercado. Então, se isso tudo não te diz que você precisa se adaptar, querido, eu espero que você perca dinheiro. Eu te espero, desejo isso, porque assim é sobre se adaptar. E essa é a realidade do mercado. Eu voto com a relatora. Tá? É exatamente isso. A gente acaba sendo um cantor de. Eu acho que quem não der atenção para esse cliente, para esse consumidor entender, ele vai ser um cantor de churrascaria. Tá lá tocando enquanto as pessoas estão comendo, estão se servindo, né? Isso não é depreciativo, tá? É tipo que ele não consegue participar daquele. A gente está empurrando para o concorrente, porque o teu concorrente vai enxergar esse mercado, como ele já enxerga. Né? Hoje eu trabalho com grandes companhias, seguradora, mercado de seguros, que é um mercado um mercado muito formal, muito conservador. A gente encontrou oportunidades incríveis, tanto de redesenho de produto, quanto de desenvolvimento de novos produtos de seguro, né? Seguro residencial, o seguro para ILPIs, instituições de longa permanência de idosos, né? Para o empresário que é dono de LPI. Acabamos de lançar ele em São Paulo. Vou fazer o merchan, a Mafra Seguros, espero que todos os empresários de LPI comprem o produto, mas voltado a um negócio, a gestão, mas que também cobre as responsabilidades civis do empresário enquanto com o seu funcionário, porque é pesado o trabalho da equipe de acolhimento, a equipe assistencial de uma LPI, né, ao cuidar e proteger os idosos, né, e também na responsabilidade civil em relação a idosos. Então, veja só, o segmento conservador, como o de seguros, está encontrando oportunidades de se reposicionar e de crescer no mercado. Imagina quantos outros, eu só não imagino, como eu vejo, a gente sabe, e alguns a gente já atua, também estão fazendo esse mesmo movimento. Eu fico pensando no acelerador. Como que a gente acelera esse povo para acordar, Martin? Mostrando a carteira, Martin? Mostrando a carteira e com auxílio psicólogos, talvez psiquiatras, né? Vamos tratar essa gerascofobia. Não é ruim envelhecer, vai ser bom. Converse com seus avós, né? Quem ainda tem ojeriza ao envelhecimento, converse com seus avós, se eles estão felizes ou não, vocês vão se surpreender. Ou seja, não vamos ter medo disso. E hoje muitas companhias estão muito juniorizadas, né? Em vários aspectos, tanto na capacidade quanto na idade. E isso se soma, isso multiplica esse desconforto. Isso vai ter que dar outra live agora. Isso dá uma live. Isso dá uma live. E essa... pra vocês terem uma ideia, né? Minha mãe, ela tem 80 anos, mora sozinha e ficou 10 dias passeando em Maceió. Tá chegando amanhã. Então, assim, e foi um grupo de 60+, né? Todo mundo com o poder aquisitivo ok, curtindo,
De férias. De Quantas férias quando eu vezes, quiser. quantas vezes tu chamou ela no WhatsApp? Não, poucas, mas assim, quantas vezes Poucas? ela não lembrou de mim? Ela estava em outro lugar, estava Ela curtindo. estava em outra Sabe, vibe lá. sabe que uma coisa muito engraçada a gente encontrou num estudo que nós fizemos também. Além de consultoria, a gente participa de pesquisas, de estudos, mas as mulheres que são separadas ou viúvas, ou até as casadas que saem viajar e vão ter suas atividades lá, se sentem pressionados pelos filhos, e principalmente as viúvas, né? E no sábado à tarde, se elas não mandaram, não responder o WhatsApp até às 6 da tarde, os filhos enlouquecem, né? Tipo, então o assédio, é isso que eu quero falar. As mães estão sendo assediadas pelos filhos, né? Que querem saber onde está a mãe, com quem você está, o que está fazendo, que hora vem para casa, tá tudo bem? Enchendo o saco das mães que estão se divertindo, né? Estão vivendo a vida, estão no baile, estão na sua atividade, ou estão namorando. Isso acontece também, graças a Deus. Então, isso é um fato novo, dos pais se sentirem pressionados, né, incomodados pelos filhos. Isso. E pensando nisso, né, outro dia uma senhora falou assim, Renata, como que a gente faz quando os filhos começam a achar que a gente está precisando de um acompanhante para ir fazer alguma coisa? Eu falei, a gente vai ter que conversar com os filhos. A gente precisa de ensinar para os filhos e mostrar para os filhos que não é bem assim. A gente precisa de educar os filhos para entender que a realidade é outra. Então, eu vou num café, tomar um café com uma amiga, eu preciso de um acompanhante? Eu preciso de toda hora estar falando para o meu filho onde que eu vou? Eu preciso de ter câmeras na minha casa ou um ai, eu fugi a palavra, um rastreador, como se fosse um rastreador, um chip, para me rastrear onde que eu vou estar? Então, assim, até que ponto, né? E é bom a gente se ver nesse lugar, porque será que eu gostaria de estar sendo, quando a gente tinha 18 anos, a gente não queria ser rastreado, né? Provavelmente não, né, Marte? Então, como que a gente também tira essa liberdade deles? Como se eles não fossem capazes de tomar as decisões que eles querem tomar. Ou ir namorar, ou ir para onde eles quiserem ir, né? O que você estava fazendo em tal lugar, tal hora? Imagina a situação. Com Inversão de quem você valores. estava, mãe? Com quem você estava? Olha bem com quem você está andando. Aqui, foi incrível, gente. Eu gostei. Eu queria que vocês tivessem, deixasse uma mensagem enfática para essas empresas que precisam de acordar e ver a necessidade de investir nesse mercado que está aí sedento. Queridas empresas, o público 50 a mais, o público da geração da economia prateada é um público que só cresce. Então, comecem a escutar esse público e eu acho que não tem forma mais efetiva de escutar esse público do que começar de dentro. Tenham diversidade dentro de casa. Tem coisa que só o pessoal da geração Z vai ser capaz de fazer. Tem coisa que só o pessoal millennial vai ser capaz de fazer. Tem coisa que só a geração X manda muito bem. Não esqueçam do comecinho lá da geração X, que já chegou nos 50 a mais, e ali da geração anterior também. Então, assim, todos os 50 a mais, esse pessoal tem diversidade, dá dinheiro, porque só com diversidade a gente olha para todos os pontos. Então, você só vai conseguir atender esse público bem, e todo e qualquer público, né, nesse sentido, se esse público também fizer parte da voz dentro da empresa. Esse público vai ser o maior público do país em pouco tempo. Se você não quiser ficar sendo a pessoa que só vai sentar na arquibancada, se você quiser estar na quadra jogando, se você quiser fazer parte da economia ativa, entenda para onde tem que olhar. E o público 50 a mais faz parte desse olhar. Muito bem. Não teria muita coisa a acrescentar o que a Vanessa falou muito bem, assim,
consolidando as oportunidades do caminho e a receita, na verdade, para chegar lá, né? É sobre isso que a gente está aqui falando nessa live, com os profissionais que gerem as marcas e desenvolvem os produtos. Eu entendo que a gente tem também muitas oportunidades nos ajustes de comunicação. Muitas vezes as empresas percebem que acham que precisam desenvolver um novo produto para atingir esse público. Muitas situações é ajustar a comunicação, falar com a mídia para que encontre onde esse público está, e conseguir conversar com ele. E até posso compartilhar uma informação que a gente faz um estudo que a gente acompanha o Instagram e o Facebook. No Facebook, nós temos 3,5 vezes mais pessoas com 60 anos ou mais, com perfis ativos, do que no Instagram. As marcas tendem a ser direcionadas pelos nossos gerascofóbicos, né? Das mídias digitais, que por desconhecer e não prestar atenção nisso, às vezes dão atenção para um canal só e esquecem outro. Facebook é a grande rede social desse público, para conversar com ele, eles conseguem interagir, conseguem indexar matérias, assuntos, músicas, é muito mais fácil a operação para eles do que no Instagram, isso na visão deles, né? Então, esse é um ponto que eu dou. Cuidar com a comunicação, e a comunicação, o marketing 60 mais não é só letra grande, é inclusive o tipo de letra. Não é só falar alto, mas sim o tipo de voz. Vozes mais graves funcionam melhor do que vozes agudas para esse público. E eu estou falando aqui um pedacinho só das 35 horas que mereceriam para falar sobre isso. No Brasil, a cada 30 segundos, hoje, nasce um 60 mais. Eu sou dessa faixa etária completa 60 anos de idade. E eu, em especial também agora nesse momento eleitoral que a gente vai viver, essa população ela decidirá quem vai sentar nas cadeiras de vereadores e cadeiras de prefeito do município. São os maiores, é um grupo com maior capacidade, maior número eleitoral, assim, então vale a pena também prestar atenção nisso. E eu acho que é só, pessoal, por enquanto. Por enquanto. Nesses 60 minutos que nós falamos, né, Martim e Vanessa? Obrigada, viu, gente? Eu vou interromper a gravação.